Olá, olá pessoas! Como estão? Chegaram aí 2 dos 3 últimos jogos e esses 2 jogos dão vaga para o jogo derradeiro para o Super Bowl 59. São as finais de conferência que na prática funcionam como semifinais da NFL, valendo vaga para o Super Bowl em New Orleans daqui 3 semanas. Tá? Tem 2 semanas de espaço entre as finais de conferência e o Super Bowl. Antes de mais nada, se inscreva no canal, venham conosco, lembrando que a cobertura no off-season será tão forte quanto em outros anos, mas com acréscimo de documentários. Aliás, na semana que vem eu vou gravar um documentário aí dos melhores Super Bowls de todos os tempos para você assistir na semana do Super Bowl e aquecer rumo ao Super Bowl 59, que eu espero que entre nessa lista. Vamos ver quem serão os 2 times campeão da Conferência Americana e Conferência Nacional no Super Bowl. Gente, então prévia da rodada, vou dissecar um pouquinho mais que normalmente eu faço cada jogo, para poder falar bastante sobre as 2 finais de conferência. Eu te espero às 5 horas na final da Conferência Nacional entre o Washington Commanders e Philadelphia Eagles. Cada um venceu uma partida neste ano, a terceira vez que eles se reencontram. Um raro duelo divisional em final de conferência. Eu vou falar sobre isso, inclusive, aí no momento histórico. E tem um quarterback calouro também aí numa final de conferência. Também é raro, também falarei sobre isso no momento histórico. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Vamos começar então justamente com o momento histórico. Venham conosco então para mais conteúdo, claro, assinem o Like Plus. Fiz um vídeo Jornal NFL falando sobre os novos técnicos, Aaron Glenn confirmado nos Jets e o Ben Johnson confirmado nos Bears. Claro, a expectativa é muito boa, muito positiva, porque pela primeira vez desde a queda do Love Smith, os Bears contrataram o técnico mais quente, vamos dizer assim, o assistente mais bem cotado chegando aí no mercado, teoricamente no mercado, porque ele tinha terminado o contrato dele, a passagem dele pelo Detroit Lions. O Ben Johnson pode ser tanto um Adam Gase no futuro, e aliás ele trabalhou com o Adam Gase, como pode virar um Sean McVay, a gente não sabe. Fato é que o conhecimento dele é bastante profundo, agora a gente vai tentar descobrir como é essa questão de gestão de grupo dele, tá? Falei sobre Josh McDaniels nos Patriots também nesse vídeo para os membros, e para os membros tem o Curte Responde, respondendo perguntas dos nossos membros. Se você quiser assistir, seja membro, vem conosco, custa só R$ 8 por mês e tem muito conteúdo vindo na off-season. Na off-season, o Curte Plus vale ainda mais. Venham conosco. Vamos então ao momento histórico para a gente começar aqui. Bom, o momento histórico não poderia ser outro. Este é o próximo, né? O Mahomes Allen 4. E eu já de antemão falo, nenhum quarterback venceu outro quarterback. E eu sei que vitória de quarterback não é estatística sem o devido contexto, mas aqui nesse caso eu tenho o contexto. Nenhum quarterback venceu outro quarterback 4 vezes em playoff. Já aconteceu 3 vezes, muitas vezes, né? E além do óbvio, a gente tem, por exemplo, aí o Brett Favre vencendo o Steve Young 3 vezes em playoff. A gente tem o Jim Kelly vencendo o Dan Marino 3 vezes também. Só que 4 vezes isso nunca aconteceu. E esse é o Mahomes Allen 4. Vamos lembrar o que aconteceu nos outros. Em 2020, também numa final de conferência, esse foi o jogo menos parelho, 38-24 para o Kansas City Chiefs. Jogo também no Arrowhead. Em 2021, na semifinal de conferência, esse é o jogo dos 13 segundos, né? Em prorrogação, 42-36, e por conta desse jogo, a NFL mudou a regra de prorrogação para os 2 times terem pelo menos uma posse aí no extra time, no overtime, na prorrogação. Isso só aconteceu no Super Bowl, no último Super Bowl 58, entre Chiefs e 49ers. Desde então, a gente não viu essa regra, a prorrogação acontecer, né? Então, tem esse elemento claro. E no ano passado, em Buffalo, semifinal de conferência, 27-24 para o Kansas City Chiefs, com o Tyler Bass errando o field goal que poderia ser do empate aí contra os Chiefs. Os Chiefs passariam aí rumo à final de conferência contra os Ravens e seriam campeões do Super Bowl 58 sobre os 49ers na prorrogação. Em 2020, Kansas City foi até o Super Bowl, perdeu para os Buccaneers de Tom Brady, e em 2021, o Kansas City Chiefs, aí depois da prorrogação e tudo mais, perderia a final de conferência contra o Cincinnati Bengals de Joe Burrow. Aliás, vale sempre lembrar, só 2 quarterbacks venceram Patrick Mahomes em pós-temporada, e o nome deles é Tom Brady 2 vezes e o Joe Burrow 1 vez. O Mahomes não sabe o que é perder um jogo de playoff antes da final de conferência e joga em casa sendo favorito mais uma vez. Que tal a gente dar uma olhada nos números aí dos 2 quarterbacks, porque eu falo muito que a culpa dessas derrotas não é quase nada na conta do Josh Allen. O Mahomes tem 337 jardas de média totais, tá? Corridas e passadas nos duelos contra o Allen nos playoffs. O Allen tem 343. O Mahomes tem 9 touchdowns de sua responsabilidade. O Allen tem 9. A única diferença é que o Patrick Mahomes não cometeu nenhum turnover e o Josh Allen teve um turnover nesses jogos, mas não dá para colocar, como eu falei, na conta dele.
Agora, seguindo na questão aí histórica, a gente tem um raro duelo divisional numa final de conferência. Eu já falei sobre isso algumas vezes, aliás, já teve um momento histórico sobre este primeiro aqui. Isso aconteceu 4 vezes, tá? Neste século. Em 2008, o Pittsburgh Steelers venceu o Baltimore Ravens 23-14, teve pick six e tudo mais, o Polamalu, grande jogo. E tem um quarterback calouro em Baltimore, daqui a pouco eu falo quem é. Em 2010... Vamos fazer o merchan da Esporte América enquanto eu digiro isso tudo. Você sabe que eu adoro beber café nos vídeos, né? Então que tal essa canequinha, ó, do Super Bowl 59? Está lá na Esporte América, o link para comprar está no primeiro comentário aqui deste vídeo. E você tem cupom de desconto. Playoff 7 é o cupom de desconto. Playoffs 7. E se você é membro, vai na aba comunidade que você tem mais desconto ainda. Não só para essa caneca, mas também para a bola especial aí do Super Bowl 59 com o logo do Super Bowl. Outros produtos como camiseta eu vou anunciar nas próximas semanas e para todos os produtos no site, incluindo minha coleção de camisetas. Green Bay Packers 21, Chicago Bears 14. É um dos piores dias da minha vida, com certeza absoluta. O Jay Cutler tenta escalar o pocket, machuca o joelhinho, fica na bicicleta ergométrica. Entra o Caleb Hanie, poderia ser o Caleb Williams. Entra o Caleb Hanie no lugar do Jay Cutler e ele sofre uma pick six contra o B.J. Watt. Os Bears jogando em casa no Soldier Field. Não quero mais falar sobre isso. 2013, eu nunca mais assisti esse jogo, tá? Tem certas coisas que eu nunca mais vi na minha vida, esse é um deles. Se você, por acaso, quiser me torturar algum dia, tipo o James Bond sendo torturado aí pelo Le Chiffre, não pegue um chicote e tente me machucar de formas físicas. É só me amarrar numa cadeira, mas em vez de usar esse chicote, você coloca na televisão a final da Conferência Nacional de 2010 e me faz assistir esse jogo, que você vai aí provavelmente me ver entrar em loucura. 2013, esse é um jogo, pelo contrário, que eu tenho um carinho muito grande, porque esse jogo foi meu primeiro teste para comentar na ESPN. A gente fez 2 testes. Foi no mesmo ano que o Zolin entrou, inclusive. Foi maio de 2014. A final da Conferência Nacional de 2013 e a semifinal de conferência entre Chiefs e Colts. E a final de conferência foi San Francisco 49ers e Seattle Seahawks e torcedor de São Francisco Imagens Fortes. Essa jogadaça do Richard Sherman, que terminaria com o jogo Colin Kaepernick tentando acertar o Michael Crabtree. Tinha uma rivalidade entre o Crabtree e o Sherman. E depois tem esse momento do Sherman com a Erin Andrews, aí na entrevista, o Sherman completamente doido depois da entrevista. Os Seahawks chegariam no Super Bowl e venceriam. Em 2021, os Rams 20-17 em cima do San Francisco 49ers, vindo do wild card. E por que é tão raro o final de conferência entre times da mesma divisão? Muito simples, porque para você jogar uma final de conferência entre 2 times da mesma divisão, os 2 têm que ir para os playoffs, certo? E só o campeão de divisão garante vaga na pós-temporada. Se você não ganha a sua divisão, você tem que ir pelo wild card, certo? Certo. E aí o wild card tem que jogar fora de casa e, bom, ganhar fora de casa nos playoffs é um tanto quanto complicado. E todos esses times conseguiram. E o curioso é que os times que venceram aqui essas partidas, eles venceriam o Super Bowl. Os Steelers venceram o Super Bowl 43 em 2008, os Packers venceram o Super Bowl temporada 2010, os Seahawks em 2013 e os Rams em 2021. Na Super Bowl 46, os Steelers 43, os Packers 45, os Seahawks 48 e os Rams o Super Bowl 56, estou fazendo de cabeça. Aliás, um jeito fácil de vocês decorarem o número do Super Bowl é que ano terminado em 0, temporada terminado em 0, a gente tem Super Bowl múltiplo de 5, tá? Então, se é 2021, provavelmente o Super Bowl ou 51 ou 56. Aí fica mais fácil de eu saber. E terminado em 8, geralmente termina em 3 também. Enfim, jeitos que eu encontrei para decorar. E por fim, no momento histórico, vamos falar aí sobre os quarterbacks calouros que chegaram em final de conferência. Também raro, né? É apenas aí a 6ª vez que isso acontece. Shaw King chegou com os Buccaneers em 99, tomou uma surra defensiva aí dos Rams, um jogo de poucos pontos. Os Rams venceram e foram para o Super Bowl. Ben Roethlisberger chegou em 2004, perdeu para os Patriots. Os Patriots também foram para o Super Bowl. Joe Flacco em 2008, acabei de falar. Mark Sanchez em 2009 e o Brock Purdy há 2 anos em 2022. Que machucou no primeiro quarto e não jogou o resto da partida. Curioso notar que o Jayden Daniels é o primeiro desses quarterbacks, a gente até falou sobre isso no League na segunda-feira, é o primeiro desses quarterbacks que não tem uma defesa top 3 junto dele. Todos esses outros, Bucks de 99, Steelers de 2004, Ravens de 2008, Jets de 2009, 49ers de 2022, todos esses eram uma defesa top 3, menos o Washington Commanders de 2024.
Daí o porquê a gente está falando que o Jayden Daniels está fazendo algo muito especial. Vamos responder 2 perguntas dos nossos membros e aí a gente vai para os palpites. E tem zebra, hein? Fica conosco. Bom, 2 perguntinhas aqui, eu vou responder as outras perguntas enviadas pelos nossos membros num vídeo à parte, só para eles. E se você quiser participar dos quadros, se você quiser mandar suas perguntas e tudo mais, seja membro do Curte Plus, é o nosso clube de membros que você tem acesso a muitas coisas legais. Clica aqui embaixo em Join, aliás, cupom de desconto também, é coisa maravilhosa, hein, o Like Plus. Ai, nossa, café é bom. Ó, tem café aqui mesmo, tá? Tá, Lucas Marques, que é produtor lá na ESPN, falou que tava sem café, aqui ó. Tem café sim, é só café, tá? E não é café irlandês. Até porque são 12:30. Vamos lá então. Vitor Gambardella, pergunta o que você acha da volta do Josh McDaniels para os Patriots como coordenador ofensivo? Eu acho ótima. Tem certos treinadores que o limite de competência é como coordenador. Aliás, esse é um medo meu que o Ben Johnson seja o Josh McDaniels, né? Na gestão de pessoas, espero que não aconteça. Mas o Josh McDaniels como coordenador ofensivo é um brilhante coordenador. E eu acho que para lapidar o Drake May é muito melhor que o Van Pelt, que estava lá como coordenador no ano passado. É inegável o conhecimento dele, a capacidade dele como coordenador ofensivo, e quem manda no final das contas é o Mike Vrabel, né? Então, dito isso, agora sim, o New England Patriots nada mais é do que aí os primeiros momentos da República Federativa do Brasil, que na época era Estados Unidos do Brasil. Caiu o Império, virou República, mas no fundo quem manda é igual, né? Não é mais o Belichick, é o Vrabel, não é mais o McDaniels, é o McDaniels, então agora sim a gente pode fazer essa analogia com gosto, porque o McDaniels está de volta ao New England Patriots. Eu adoro a história do Brasil, inclusive, história como toda é um tema que eu gosto bastante. Se Deus quiser, vou ter tempo para ler meus livrinhos de história na off-season. Rafael Correia, alguma novidade sobre o jogo no Brasil em 2025? Oficialmente não, mas saiu uma matéria no The Athletic nesta semana, do Brooks Kubina, que inclusive adorou os restaurantes que eu levei ele aqui em São Paulo. Um abraço pro Brooks, que não vai ver esse vídeo, mas tudo bem. E teve um comunicado por escrito do Gustavo Pires, presidente da SP Tours, dizendo que está em negociação e que pode ter um contrato de 5 anos com a NFL, mas não tem nada oficializado. O que eu posso dizer para vocês é, sejam otimistas. Pode ser otimista, pode ficar tranquilo, ser otimista. Essa questão de 2 jogos por ano, aí eu acho que é um tiro um pouco mais longo, isso foi ventilado como rumor, eu acho um tiro bem mais longo. Mas ter a NFL no Brasil em 2025 é bastante provável mesmo. É como se ter um jogo de NFL no Brasil em 2025 fosse favorito por 10 pontos. Para perder esse jogo, eu acho bem difícil. Sobretudo porque a gente não deve ter jogo no México neste ano, né? Por conta das renovações do Azteca para a Copa do Mundo. E no que isso importa, teoricamente é o mesmo mercado, né? América Latina, embora o México seja o maior mercado consumidor aí da NFL fora dos Estados Unidos, por enquanto, tá? Por enquanto, mis amigos, mis hermanos mexicanos, por enquanto, mas a gente deve ver a NFL aí voltando para o México. Agora chegaram a hora deles. Palpites! Meti um falsete aqui em minha homenagem a você que gosta de falsete. Palpites. Well, vamos para os palpites, e os palpites são um oferecimento de kto.bet.br, tá aparecendo aqui com o QR Code para você fazer seu cadastro e dar seus palpites também lá em kto.bet.br, lembrando sempre, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Ó, as linhas de favoritismo e zebra, como sempre, são via KTO. E no primeiro jogo, final da Conferência Nacional, temos o Philadelphia Eagles favorito por 6 pontos para essa partida. O que eu acho importante aqui? Eu separei algumas coisas para falar. Primeiro, já vou adiantar, meu palpite é Philadelphia Eagles, tá? A grande questão é o jogo terrestre. O Saquon Barkley vem de um dos melhores jogos da história por um running back em pós-temporada. Os Eagles são segundo em jardas corridas por jogo na NFL. Os Commanders são 30º em defesa contra o jogo terrestre nesse caso. Em jardas por carregada, os Eagles são 4º. Os Commanders são 30º. Em corridas para mais de 20 jardas, os Eagles são 2º. Os Commanders são 28º. Eu acho muito difícil que ache material humano para a defesa do Washington Commanders conseguir segurar o Saquon Barkley aí durante 4 períodos, principalmente 4 períodos. Porque na partida que foi no Lincoln Financial Field, a primeira partida entre os dois times da temporada regular, vitória dos Eagles, muito por conta do desempenho do Saquon Barkley no segundo tempo. Aliás, o desempenho do Barkley no segundo tempo aumenta em mais de 1 jarda por carregada em relação ao primeiro tempo. Eu honestamente não sei se o Philadelphia Eagles vai deixar essa peteca cair, especialmente pela vantagem imensa que tem com o Saquon Barkley correndo com a bola. Agora, há um caminho?
O Washington Commanders tem 33% de pressão nessa pós-temporada. São 8 hits e 3 sacks em 2 jogos de playoff. Vamos ver os números do Jalen Hurts pressionado e não pressionado? Pressionado, não pressionado, ele tem 75 de rating, quinto melhor. Jardas por passe, 8.8 não pressionado, quarto melhor. Porcentagem de passe completo, 77%, terceiro melhor não pressionado. 4 touchdowns para cada interceptação quando não pressionado. E os números pressionados? Essa aqui é a questão. 43 de rating, cai para 12º. 5.8 jardas por passe, cai para 18º. 45% de passes completos, cai para 17º. E 2.5 touchdown para cada interceptação, cai para 11º. Vejam, não são números ruins. O Jalen Hurts não tem números como a defesa terrestre dos Commanders quando o assunto é passar a bola pressionado. Mas eles caem e caem bastante. Então esse é o segredo. Olha no Jonathan Allen, que tem 6 pressões nos playoffs. Doris Armstrong, o nome que a gente tem que falar mais, 5 pressões nessa pós-temporada. Lembrando que o Hurts foi bastante sacado contra os Rams e sofreu lesão no joelho e pode ser que não esteja 100% em termos de mobilidade aí para essa próxima partida. Um outro ponto, como eu falo bastante, é que o Jalen Hurts segura a bola mais do que deveria. Tem um ponto positivo em relação a isso, que ele está evitando turnovers. Aliás, vamos falar sobre isso. O Jalen Hurts é um quarterback ruim? Não, ele não é. Ele é um quarterback acima da média. Só que ele deixa a desejar em alguns momentos. Ele foi, de fato, exigido no jogo aéreo recentemente? Não, ele não foi. Mas e se precisar ser exigido? Eu não acho que será o caso na final da Conferência Nacional. Eu espero mais um jogo para menos de 220, 230 jardas do Jalen Hurts, um jogo sem turnovers, como ele vem fazendo, e sem com o Barkley Futebol Clube. Mas contra Buffalo ou contra Kansas City, se os Eagles vencerem, aí provavelmente vai precisar do Hurts passando a bola. E aí é que eu quero ver se ele vai entregar o que precisa. O Hurts tem virtudes, tá? Acho que é importante a gente ponderar sobre isso, e eu fiz um vídeo para os membros nesta quinta-feira destacando exatamente esses pontos, que eu tenho minhas preocupações com o Hurts, mas ele também tem que ser olhado por uma ótica positiva. Por exemplo, essa questão dele cortar bastante os turnovers, e isso em pós-temporada, como a gente viu na semifinal de conferência, importa e importa bastante. Agora eu quero ver, se ele for pressionado e precisar do jogo aéreo, o que vai acontecer. E claro, eu não posso falar de um jogo como esse sem citar o Jayden Daniels, que vem sendo um fator e tanto nos playoffs e pode ser um fator nesse jogo. Se virar um tiroteio essa partida, especialmente precisar de jogo aéreo dos dois lados, os Commanders têm uma oportunidade incrível de ser zebra. Como eu disse, não é o meu prognóstico. O prognóstico é um jogo truncado, um jogo com bastante jogo terrestre. Aliás, o jogo terrestre dos Commanders é muito forte, a secundária dos Eagles é muito boa. E como foi o último jogo na Filadélfia entre esses dois times? A gente sabe que em Washington, com 5 turnovers e tudo mais, os Commanders venceram muito porque o Jalen Hurts saiu no primeiro quarto. Aliás, é nisso que se dá o valor. Eu até fiz um vídeo na época, na ausência se dá o valor. O Jalen Hurts não é um quarterback top 5, mas ele tem valor na ausência dele. Kenny Pickett, Tanner McKee, pelo amor de Deus. Naquele jogo, o Jayden Daniels teve 191 jardas, 22 de 32, um touchdown e uma interceptação. Não foram bons números passando a bola do Jayden Daniels, até porque a secundária dos Eagles é muito boa. Tem o Jalen Carter na linha também, pressionando aí o quarterback. Missão número 1 do Washington Commanders, aliás, é tentar tirar o Jayden Daniels do pocket, porque se ele ficar muito no pocket, provavelmente ele vai ser engolido por esse front. Agora, algo que a gente precisa falar e destacar o máximo possível. O Jayden Daniels é excelente fora de casa, tá? Isso foi algo que ele fez muito bem durante toda a temporada. Então, o fator mental pode ser muito, muito importante. Meu palpite é Filadélfia. Agora vamos para a final da Conferência Americana, jogo que muita gente está esperando. O Kansas City Chiefs na KTO é favorito por 2 pontos neste momento, e algumas coisas para a gente ficar de olho. Por exemplo, Red Zone. Os Chiefs foram muito bem em terceira descida, mas não foram tão bem na Red Zone neste ano nas 20 jardas finais. 22º da NFL. Os Bills foram 16º como defesa. Então, tá aí um ponto importante. Agora, a terceira descida é crucial. Quando os Chiefs estiverem em terceira descida, eles foram o 2º melhor time da NFL em terceira descida e só não foram o primeiro por conta do jogo da semana 18, né? Contra os Broncos, que aí ninguém jogou de importante do ataque dos Chiefs. Os Bills foram o 29º em terceira descida. Ou seja, pode ser que Buffalo sangre o jogo inteiro e a defesa fique muito tempo em campo. Agora, fator para a gente ficar muito de olho quando o ataque de Buffalo estiver em campo são as blitzes. Os Chiefs, 5º time que mais mandou blitz na NFL, 33% de blitz pelo Steve Spagnuolo. E Buffalo, de acordo com o Next Gen Stats, quando sofreu blitz, cedeu a 4ª menor porcentagem de pressão. Que tal os números do Josh Allen quando recebe blitz? 83 de rating, 16 touchdowns e só uma interceptação. E esse fator pode ser importante, embora no jogo número 1 entre esses dois times na temporada regular, o Allen não foi bem contra a blitz não, tá? 8 de 18, touchdown e interceptação. Olho nisso, até porque a defesa dos Chiefs fez um grande jogo pressionando aí o CJ Stroud na semana passada,
conseguiu aí 8 sacks, 3 deles do George Karlaftis, que teve 8 pressões, o Chris Jones teve sack também, mas a linha ofensiva dos Bills e o Josh Allen são a unidade aí que menos cedeu sacks na NFL nessa temporada. Além disso, o Buffalo Bills foi o time que menos entregou a bola para o adversário, giveaways, nesta temporada. Falar um pouco de Kansas City aqui, tem um ponto, aliás, sangrando, talvez seja o caminho aí para os Bills. Se fosse uma luta de boxe, a gente teria aqui um Josh Allen que vai tentar buscar o nocaute, que vai tentar buscar big plays, que vai tentar ele correr com a bola na red zone, sobretudo, olho nisso, e um Kansas City Chiefs que vai querer ganhar esse jogo com jabs. O objetivo dos Chiefs tem que ser esse, fazer a defesa dos Bills sangrar o jogo inteiro. Como ela pode fazer isso também? Passes rápidos e passes atrás da linha. São duas coisas que a defesa dos Bills sofreu muito nessa temporada. Essa defesa não tomou muita big play pelo ar, essa defesa não tomou nos últimos jogos big play pelo chão também. Teve, claro, aquele passe do Bo Nix no início do jogo, mas fora isso, é uma defesa que estatisticamente defende bem o fundo do campo. Então eu espero um plano de jogo do Andy Reid, executado pelo Mahomes, de calma, tranquilidade. Como diria o Capitão Nascimento, pode estar o pau torando lá fora, que você vai fazer tudo com a maior calma do mundo. Isso é o que eu espero do ataque dos Chiefs. Agora, vai ter que ter jogadas explosivas, sobretudo pelo chão. Isaiah Pacheco, principalmente, e o Kareem Hunt são importantíssimos. O Hunt na red zone e o Isaiah Pacheco, claro, tentando big plays. Esse ataque dos Chiefs foi um dos que menos teve jogadas longas pelo jogo terrestre ao longo da temporada. Para tentar bater o Buffalo Bills, talvez só fazer o Josh Allen sangrar não seja o suficiente. Ponto importante de lesão, o Matt Milano treinou limitado na quarta-feira, com lesão no posterior da coxa e no cotovelo. E aí a gente tem o fator Travis Kelce, se eu falei do fator Jaden Daniels na outra prévia da final da Conferência Nacional, tem o fator Travis Kelce, que em playoff é outro monstro e vem de um jogaço aí de 100 jardas e com touchdown. O meu palpite... é o mesmo. Meu palpite antes da pós-temporada era um Super Bowl entre Eagles e Bills, e eu vou continuar com esse palpite. E eu fiz, inclusive, palpite final de conferência, Chiefs e Bills, né? Então eu vou continuar com essa. Eu acho que a fase do Josh Allen é implacável. E eu tenho algumas desconfianças sobre os Chiefs em jogos apertados. Eu acho que vai ser um jogo apertado, eu acho que vai ser um jogo decidido por 3 pontos, mas dessa vez, coluna da esquerda! Vitória do Buffalo Bills. E, aliás, com a zebrinha aqui, minha homenagem à voz marcante de Léo Batista, que foi um dos maiores jornalistas esportivos que a gente já teve no Brasil, né? Comandando com classe os gols do Fantástico. Eu lembro, eu no final dos anos 90, criança, esperando para ver aí os gols dos Jogos do São Paulo e tal, no Fantástico. Então, minha homenagem aqui com a zebrinha, que era tão utilizada no Fantástico nos anos 70 e 80, é por isso que ela está aqui. E eu vou mudar o nome dela, de Eli, para Léo, homenagem aí ao Léo Batista. Tá aí, o Léo. Coluna da esquerda. Aliás, é coluna 1, né? Nem lembro mais como é. É isso, meu povo. Fizemos todo o estrago que podíamos. Para mais conteúdo, assina o Like Plus. E boa final de conferência para todos vocês. Eu espero vocês na final da Conferência Nacional, Commanders e Eagles, às 5 horas, nesse próximo domingo. Depois estarei em casa comendo aí ou um hambúrguer ou uma pizzinha para a gente ver o Mahomes versus Allen 4. Um beijo carinhoso. Obrigado a todos pela audiência. Espero você para mais conteúdo aqui no Curte Plus. Assina, seja membro e vamos juntos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.